Passados quase 2 anos do surgimento da Covid-19, a Coreia do Norte e o Turcomenistão negam que qualquer habitante dentro de suas fronteiras tenha sido contaminado pelo novo coronavírus. Nos dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde, os dois países são os únicos com mais de 1 milhão de habitantes que aparecem sem nenhum caso registrado da doença. Contudo, as duas nações passam por regimes ditatoriais, o que dificulta a conferência dos dados pela comunidade internacional. Dividido no passado, o território do Turcomenistão foi parte das repúblicas da União Soviética de 1925 até 1991, quando o bloco ruiu. Já a Coreia do Norte foi criada em 1949 por interferência do ditador soviético Joseph Stalin. Ana Paula Henkel, tá aí uma política sanitária eficaz, né, Ana? Nas ditaduras, nada de Covid. Na China, né? Na China você olha os números de mortes pela Covid-19 e, se eu não me engano, o número não chega a 10 mil mortes nesse quase 2 anos aí dentro da pandemia, né? E tudo segue uma maravilha, né, nessas ditaduras, e o que mais impressiona é o silêncio, né, de jornalistas, e não apenas o silêncio de jornalistas e ditos conservadores e liberais que lutam aí a favor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, mas que passam pano aí para ditaduras como essa, ditaduras comunistas, e inclusive nós tivemos aí, né, uma sessão dentro dessa CPI, já que o assunto hoje aí está em volta dessa CPI, aquela vergonhosa sessão onde senadores, se eu não me engano, foi a senadora Cátia Abreu, disse: eu me ajoelharia para os chineses por causa das vacinas, enfim. É a ditadura democrática, né? A ditadura que coloca uma venda nos olhos para a comunidade LGBT, né? Falam-se tanto aí em genocídio de homossexuais, de pessoas trans. No entanto, eles não falam o que essas ditaduras fazem com essas comunidades, por exemplo, ou com o que está acontecendo na China com os muçulmanos, os uigures. Isso aí é absoluto silêncio. Eu só queria voltar rapidamente, eu vou, se possível, aqui deixar os meus companheiros aí comentarem sobre esse assunto. Queria só voltar depois naquela história do Felipe Martins, porque eu recebi aqui exatamente os 3 artigos da nossa Constituição aí que mostram que caluniar alguém e chamar de nazista é crime, mas depois eu falo sobre isso. Combinado, Ana. Queremos ouvi-lo então, Zé, sobre esses números aí apresentados pela Coreia do Norte e pelo Turcomenistão. O Turcomenistão eu dou o benefício da dúvida. Agora, a Coreia do Norte, eu tenho a certeza absoluta que o vírus não entrou lá não, viu? Porque nem vírus quer morar na Coreia do Norte. Olha, Vitor, eu já li, já assisti vários documentários sobre o país e acho, sinceramente, o país mais estranho do mundo. Aquela história de bater palma, de chorar, todo mundo chorar e de rir quando deve rir, eu não entendo como funciona aquilo ali, não, né? Então, veja o que o povo lá na Coreia do Norte passa, gente. Não tem nem a realidade para viver, eles têm, porque é impossível, não existe mais nenhuma ilha no mundo, no oceano, que não tenha entrado em contato com exatamente esse vírus. De tamanho o processo lá de esconder as coisas. E chega a esse ponto, imagina, isso não é realidade, isso não é verdade. 1 minuto para você, Fiuza. Olha, essa pandemia é o paraíso dos ditadores e é o paraíso dos ditadores fantasiados de democratas, né? O vírus surgiu numa ditadura, foi escondido por essa ditadura chinesa, que é responsável por todo esse flagelo mundial. A origem do vírus hoje é investigado como sendo proveniente de laboratório, de manipulação em laboratório, e, passo a passo com isso, vende-se vacinas desinformando sobre a sua real eficácia, que ainda está em estudo, desinformando sobre a sua segurança e seus riscos que ainda estão em aferição, e faz-se o quê? Impõe-se um passaporte.
um passaporte sanitário, obriga-se as pessoas a tomar uma substância que sequer bloqueia o contágio, porque as ditaduras estão na moda, porque aqueles democratas que se empapuçaram de democracia, se alimentaram da liberdade da democracia, hoje estão com o chicotinho debaixo do braço, ou então estão servindo a esses que estão com o chicotinho debaixo do braço, estão adorando patrulhar o coleguinha do lado, estão adorando o seu certificado de rebanho VIP, que não adianta nada como política de saúde, mas que é, sim, uma ascensão obscura, uma ascensão autoritária que vem, infelizmente, junto com esse flagelo sanitário que é a pandemia do SARS-CoV-2. Para fecharmos, Cris, 1 minuto. Dei uma busca rápida, porque nem eu estava lembrando onde é o Turcomenistão, né? Ele fica aqui, ó, ele faz fronteira com o Uzbequistão, com o Afeganistão, com o Irã e o Mar Cáspio, ali na Ásia Central. Eu até acho que, como disse o Zé, eventualmente Turcomenistão ali não tem entrado e nem saído nenhum voo, porque os países ao redor... e o Irã também faz fronteira ali, não sei se eu falei o Irã. Irã, Afeganistão, Uzbequistão e o Mar Cáspio. Então, se todo mundo fechou suas fronteiras, fechou seu espaço aéreo e tal, quem eventualmente poderia ir e vir eram esses países vizinhos que a gente sabe que são tão fechados e que já vivem conflitos internos tão grandes, eventualmente não teve circulação de pessoas e aí o vírus pode mesmo não ter entrado. Coreia do Norte, praticamente ninguém entra, ninguém sai, né? Vivem lá sob aquela ditadura horrorosa, como disse o Zé também, muitos filmes mostram para nós, os poucos que conseguem retratar, que é realmente um país fechadíssimo. Se a própria China, que foi de onde originou o vírus, não divulga seus números, não divulga suas informações abertamente, o que esperar dessas duas ditaduras? Mas foi bem lembrado aí pelos outros comentaristas aqui do Pingos, Fiuza, Ana, né? E Zé, quer dizer, a Ana não comentou ainda esse assunto, mas foi bem lembrado que nessas ditaduras a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe Venezuela e Cuba como estão, por exemplo. A gente ouve informações horrorosas saindo de um ou de outro aviso de alguém que tem parente, alguém aqui do Brasil que tem parente nesses países, de que não há remédios, que não há sequer papel higiênico nos hospitais, condições nenhumas de atender. Então, a gente imagina que o número de casos e de mortes seja grande, mas não tem como confiar nos números que vêm das ditaduras.